Nós estamos aqui para enfrentar os desafios, né? A população acreditou na gente para isso, a gente está fazendo isso todos os dias, lá na saúde pública, lá na educação, nos nossos serviços públicos, mas a população também precisa acompanhar qual é a realidade que nós vivemos, o que fizeram com a Prefeitura de Apucarana e o que fizeram com o futuro da nossa cidade. Nós divulgamos há alguns dias um boleto de 37 milhões de reais de INSS que não foi pago dos nossos professores e professoras e outros 70, 80 milhões de reais que ainda vão chegar de INSS dos nossos professores e professores. E agora, nós pagamos a segunda parcela, já 1,5 milhão de reais, de uma outra dívida de INSS também, mas dessa vez dos nossos servidores da Prefeitura. Dia 10 de setembro, o ex-prefeito Júnior da FEMAC, depois de um ano, a Prefeitura sem certidões negativas, sem poder receber repasse, fez o parcelamento de uma dívida de 44 milhões de reais de INSS que não havia sido pago no mandato dele. Essa parcela é de quase 750 mil reais por mês. Esse ano nós vamos ter que pagar 9 milhões de reais ao longo do mandato, mais de 30 milhões de reais desse INSS que não foi pago na gestão anterior. Mas não é só isso. Além desses 44 milhões de reais que já está parcelado, foi parcelado no meio do período eleitoral. Dia 10 de setembro, em plena campanha eleitoral, a Prefeitura sem certidão há mais de um ano, foi parcelado isso. Além disso que já está parcelado, a gente tem aí mais 50 milhões de reais corrigidos já, com os valores corrigidos, em discussão. Então são 44 já parcelados, mais 30 de principal, mais um tanto de juro, quase 50 milhões em discussão. Nós estamos falando de mais de 90 milhões de reais de INSS que não foram pagos dos nossos servidores agora da Prefeitura. Eu sei que para a população fica parecendo que a gente está repetindo a notícia, mas não é não. Nós estamos falando de servidores da educação, professores e professoras que não receberam o seu INSS nos últimos anos e agora também os servidores da Prefeitura. Gente que pode ter a sua aposentadoria comprometida, porque a Prefeitura não fez o repasse para o INSS. Isso é muito sério, isso não é pouca coisa. E detalhe, gastaram esse dinheiro, consumiram esse dinheiro, não pagaram o INSS, mas também não colocaram furosemida, nimesulida lá na UBS. Não pagaram o INSS dos funcionários e também não trocaram os pneus das ambulâncias, porque quando a gente chegou em janeiro, estava no arame os pneus das ambulâncias. As máquinas do pátio de máquinas, 1/3 delas sem funcionar. Os médicos da UPA com 3 meses de salário atrasado. Não pagaram o INSS dos professores, não pagaram o INSS dos servidores, não colocaram pneu, não colocaram remédio, não pagaram consulta. Nós estamos chamando gente de consulta com especialidade, está esperando há 3 anos. Nós estamos fazendo mutirão nos feriados, nos domingos, para a gente fazer exame de ressonância, que tem gente esperando há mais de um ano. Não pagaram o INSS, gastaram o dinheiro e a população ficou sem saúde. A educação no final do ano ficou sem merenda. Deixaram 10 dias as escolas fechadas porque não tinha merenda. Os pais sabem disso. A história de que estava tendo jogos escolares. 10 dias fechadas as escolas porque não tinha merenda para terminar o ano. Quebraram a educação, quebraram a Prefeitura de Apucarana, comprometeram o nosso futuro e deixaram o povo sem saúde, sem remédio, sem pneu, sem máquina funcionando, sem médico especialista. Nós vamos enfrentar tudo isso. Eu comecei dizendo isso, nós vamos terminar dizendo isso. Nós vamos enfrentar tudo isso, nós vamos resolver tudo isso. Eu fui eleito para isso, para a gente resolver esses problemas pelos caminhos legais, jurídicos, administrativos. Esse é o meu desafio, o desafio do secretário de Fazenda, professor Rogério. Esse é o desafio da nossa equipe. A gente vai resolver isso. E para terminar essa história, uma empresa recebeu 3 milhões de reais para ensinar a Prefeitura a ficar sem pagar o INSS. Levaram do povo de Apucarana 3 milhões de reais numa consultoria para ensinar não recolher INSS, para ensinar a Prefeitura de Apucarana a dar o calote no INSS. Por anos. Não foi um mês não, gente, não foi um ano não, por anos. Essa empresa levou 3 milhões do povo de Apucarana. 3 milhões da dona Maria, que está há 3 anos esperando uma consulta com um especialista que custa 40 reais. Levaram 3 milhões, uma empresa aí de algum lugar do Brasil, para poder ensinar a Prefeitura de Apucarana a dar calote no INSS. Então, agora, obviamente, que o Tribunal de Contas precisa tomar medidas, nós aqui internamente precisamos tomar medidas. Chamei alguns vereadores que puderam participar conosco nesse momento para compartilhar isso com eles. A Câmara de Vereadores também tem a oportunidade, deve conversar sobre isso. Os nossos vereadores têm também essa atribuição, a gente conta com eles para que eles participem desse momento também, porque não é possível
que alguém ganhe 3 milhões de reais para ensinar a Prefeitura de Apucarana a dar calote no INSS. E não é normal que uma cidade fique devendo 100 milhões de INSS na educação, 90 milhões de INSS da Prefeitura, e que isso fique por isso mesmo, e que os 20 anos da Apucarana fiquem comprometidos. Então a gente precisa entender tudo isso, conversar sobre tudo isso, e enquanto isso, nós vamos continuar fazendo os mutirões da saúde, a gente vai continuar colocando merenda de qualidade nas escolas, a gente vai entregar os uniformes escolares nos próximos dias, 2,5 milhões de reais que não compraram ano passado porque não tinha dinheiro, quebraram a educação, não tinha dinheiro para comprar uniforme. Nós vamos continuar fazendo o que não fizeram e vamos arrumar essa cidade para a gente poder fazer as grandes obras que a Apucarana precisa e a gente vai cuidar da nossa população. Quais medidas serão tomadas juridicamente? Aqui dentro da Prefeitura, pagar as parcelas. Está parcelado, é uma dívida. Tem que pagar o INSS dos funcionários, tem que pagar o do mês, porque eu não vou dar calote no INSS, e pagar o deles. Do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem autonomia para fazer aí as considerações que precisa, e a Câmara de Vereadores também pode participar desse momento. Então, tem aí pelo menos 3 caminhos, 3 situações que vão ter que ser construídas ao longo dos próximos dias, ao longo dos próximos meses, para a gente entender tudo isso que aconteceu em Apucarana. Prefeito, é importante explicar também a questão lá do Adriano Correia até o estádio, que ali tivemos até mortes, paralisação mais de 1 ano, e a gente até falava que era por falta da negativa, mas o pessoal não acreditava. É verdade. Veja, a seriedade disso tudo, porque quando a gente conta para quem está em casa, ficou sem pagar o INSS, mas a repercussão disso tudo é muito séria. A óbito do Adriano Correia, que tivemos lá vários acidentes, inclusive vítima fatal, ficou parada mais de 1 ano porque não tinha certidão negativa. Não tinha certidão negativa por quê? Porque estava dando calote no INSS. É por isso que não tinha certidão negativa. Deram calote no INSS, não tinha certidão negativa, a obra ficou parada mais de 1 ano. Mas não é só a obra do Adriano Correia. São todos os outros repasses, todos os outros recursos, todas as outras emendas, tudo o resto que a Apucarana perdeu ao longo desses anos, porque não tinha certidão. Estava com o nome sujo. Então não é só a obra, é tudo o resto que nós deixamos de fazer, tudo o resto que nós deixamos de conseguir, porque a gente não tinha essa certidão, porque a gente dava o calote no INSS por esses, os últimos anos. Então, as consequências disso são incalculáveis. O quanto a Apucarana deixou de ganhar, o quanto a Apucarana deixou de receber de investimento, o quanto de oportunidades a Apucarana perdeu ao longo desse tempo que ficou sem certidão por causa do calote, não sei, a gente não consegue calcular, mas dá para sentir. O povo de Apucarana sentiu, o povo de Apucarana sabia que a coisa estava indo mal, que a coisa estava dando errado. É por isso que a gente está aqui hoje para resolver. E nós vamos resolver.